ou não, o destino quis que tudo acontecesse, porque ali foi o boom dos campeonatos, o brasileiro em 94, o Pan-Americano em 95, Mundial em 96, e a revista começando em 96. Quer ou não, estar na revista era sim, hoje não existia o dinheiro, que hoje tem gente em luta casada ganhando 100 mil reais numa luta, naquela época não existia nada disso. Mas a medalha de ouro para todo mundo era ser capa da Grace Magazine. Tinha muito, você assim, eu imagino que sim, você sofreu muita pressão daquele cara. Pô, eu também ganhei no meu peso, por que ele que ficou na capa? Você devia sofrer muita coisa, né? Conta alguma histórias da época. Então, é exatamente isso que você falou, você foi bem preciso aí. A gente nunca conseguia agradar gregos e troianos e a gente sempre era visto de enviesado, tanto pelos meus companheiros de treino da Gracie Barra, porque eles achavam que eles deviam ter mais prioridade por ser amigos, quanto os das outras academias rivais que achavam que o Carlinhos, eles imaginavam a cena que o Carlinhos estava ali na redação determinando quem entra e quem sai, e nunca foi assim. Na verdade, a nossa luta era contra o deadline, e as pessoas nunca entenderam isso, que a gente tinha um compromisso muito, muito grande com entregar a revista, principalmente a partir de 98, a gente tinha uma coisa que era o campeonato. Isso é a coisa mais surreal que possa existir. Com uma equipe mínima, a gente passava 4, 5 dias cobrindo o campeonato mundial, inclusive na semana anterior, os treinos, etc. E no domingo à noite, o campeonato acabava às 9 da noite, ia um para o laboratório revelar os filmes, que os filmes não eram digitais, né? Era máquina de filme mesmo. E a gente pegava aqueles 50 rolos de filme, fazia contatos para escolher as fotos, escanear. A gente passava a noite produzindo a edição do Mundial. Às 4 horas da manhã, a edição estava pronta. Eu pegava um negócio que chamava Zip File, que era um cartucho, uma versão anterior ao DVD e posterior ao disquete, para levar no centro, fazer o fotolito, pegar o fotolito e pegar um voo para São Paulo. Chegava em São Paulo, a gráfica já estava combinada, eu ficava lá acompanhando a impressão, e na terça de manhã eu dormia na gráfica. Na terça de manhã eu pegava 200 revistas e trazia de volta comigo de avião. Já foi de ônibus também, mas a maioria das vezes era de avião, para chegar o mais rápido possível e entregar nas academias, entregar no Bibisucos e nos lugares que a gente distribuía, além das bancas. Na banca demorava uns 3, 4 dias a mais, porque tinha a questão da distribuição, da Fernando Quinalha, distribuidora, que demorava alguns dias para entregar no Brasil inteiro. Às vezes até uma semana, dependendo do lugar do Brasil. Então a nossa luta era para conseguir fechar a revista. A gente nunca se preocupou, como as pessoas imaginavam, em favorecer fulano ou Beltrano. Era simplesmente uma luta de uma equipe muito reduzida para fazer uma. Tiveram muitas edições que a gente passava dias em claro, muitas, quase todo mês era uma luta para fechar a revista, e noites em claro, né, no caso, porque a gente ficava dentro da redação e dormia no máximo 15 minutos para a coisa acontecer. Era muito difícil, porque você tinha que publicar todo mês, e haja assunto para publicar sobre jiu-jitsu todo mês, e chegou a um ponto que a gente tinha 3 revistas sendo publicadas mensalmente. Era a Nocaute, a Gracie Magazine em português e a Gracie Magazine em inglês. E tinha ainda um caderno de judô, que era feito com a Confederação Brasileira de Judô. Então, assim, era muita correria e a gente nunca conseguia agradar ninguém. O maior problema, isso aí não dá nem para dizer qual o problema que a gente teve, porque era todo mês um problema, mas o maior problema disparado foi uma revista Nocaute, numa época que o Nino e o Macaco foram treinar com o pessoal da Chutebox em Curitiba. Então eles se mudaram para Curitiba para treinar lá, para se preparar para o Vale Tudo, né? Os dois. E a gente, por alguma infelicidade ali, virando a noite, ninguém até hoje da equipe sabe quem foi que escolheu a manchete da capa. A capa era o Nino e o Macaco na Chutebox, né, com a estrela da Chutebox, e a manchete era Jiu-Jitsu se rende a Chutebox.
E aí foi uma loucura, porque a família veio para mim e a revista era Nocaute, mas todo mundo sabia que eu era o editor da revista e a família revoltada, como é que você faz isso? E todo mundo do jiu-jitsu revoltado. Na verdade, eu entendo o ponto deles, mas a gente nunca quis botar o jiu-jitsu para baixo, era uma questão a gente não estava nem comparando artes marciais, porque chutebox não é arte marcial, chutebox era uma academia, que eles também treinavam jiu-jitsu, sempre treinaram jiu-jitsu. E aí teve as coisas mais incríveis do mundo, porque o nosso lado era o Carlinhos puto comigo, o mestre Robson puto comigo, e o Hélio Gracie mandou uma carta em solidariedade, uma carta que eu guardo até hoje, dizendo que eu era a única pessoa que ele autorizava a publicar uma revista com o nome Gracie. Então aí você pegou o fogo amigo, os aliados, o nosso lado, estavam revoltados com a gente, e o mestre L falou: não, eu consigo entender completamente. O Horion ainda foi mais irônico no apoio a gente. O mestre Horion mandou um e-mail dizendo que ele estava até pensando em colocar os filhos dele para treinar lá na chutebox também, o que acabou acontecendo, porque um dos filhos dele treinou a chutebox na Califórnia. Então, o que lutou com o Sakuraba, né? Esqueci o nome dele. Não foi o Hiro nem o Renner. Haaland. Haaland. Haaland é do Helson, né? O Haaland Halleck. Halleck, né? Isso mesmo. Então, ele acabou treinando chutebol. Mas isso foi, assim, primórdio, 2002, 2003, assim, esse problema aí. Talvez 2001. É bem interessante isso. Esse foi o maior problema político, mas o problema político era o tempo todo. E, por incrível que pareça, o problema político foi o que me afastou da Gracie Magazine para sempre, que foi quando, ironicamente, começou a envolver dinheiro, porque os primeiros 15 anos da Gracie Magazine era só a missão de promover o jiu-jitsu, a gente nem pensava em dinheiro, etc. Quando a revista veio para os Estados Unidos, é que começou a mexer com interesses financeiros de todos os lados, entendeu? Das academias, da Gracie Barra, da federação e etc. E aí começaram a gerar uns problemas políticos um pouco mais sérios que acabaram culminando com... eu fiquei completamente desestimulado e acabei saindo da Gracie Magazine. Por outros motivos, eu acho que não sei se você quer entrar nessa questão polêmica, mas eu acabei me dissociando da Gracie Magazine. Primeiro, em 2013, eu fui para o Brasil, eu continuava como sócio da Gracie Magazine, mas eu fui fazer uma startup de tecnologia, de fotografia, chamada Crayon Stock, e eu só supervisionava o que estava acontecendo, mas eu não tinha influência nem na edição americana, nem na brasileira. Mas em 2016 eu voltei para os Estados Unidos, fiz operei a empresa durante 8, 10 meses para colocar ela em ordem e a gente fechar a operação nos Estados Unidos, né? Então, hoje em dia, não existe Gracie Magazine nos Estados Unidos, só no Brasil. E a do Brasil ficou a cargo das pessoas que trabalhavam com a gente desde muitos anos, e eles continuam lá, mas eu não tenho mais nenhuma participação nem sociedade.